Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Aqui Paulo diz que o céu revela que há um Deus e que esse Deus está irado. É o que diz o verso 18, a ira de Deus se revela do céu. O céu aqui é a criação, o céu aqui é o mundo criado, são as coisas que estão ao nosso redor, a natureza. E essa natureza fala, e o que ela diz é que existe um Deus e que esse Deus está irado. E que essa ira de Deus é contra toda impiedade e perversão dos homens. A palavra impiedade tem a ver com o relacionamento das pessoas com Deus, e aponta para a falta de viver nesse mundo tendo Deus como referencial. Enquanto que a perversão, foi traduzido perversão, na verdade, no original, falta de justiça, tem a ver com a moral e tem a ver com os costumes. Então, tanto em relação a Deus como com relação ao próximo, a humanidade tem se mostrado ímpia e perversa, por isso os céus, a própria natureza, que anuncia que existe um Deus, diz que esse Deus está irado contra a humanidade. Pela razão, ainda no verso 18, de que eles detêm a verdade de Deus pela injustiça. A palavra deter significa literalmente manter embaixo, ou sufocar, ou matar por afogamento. É por isso que Deus está irado. Porque os homens pegaram a verdade dele, sufocaram essa verdade e no lugar da verdade colocaram a injustiça. Que verdade é essa que os homens sufocam e que provoca a ira de Deus? Ele responde no verso 19 dizendo, porque o que de Deus se pode conhecer, a verdade de Deus, é manifesto entre eles porque Deus lhe manifestou. Essa verdade, então, que é sufocada pela humanidade e que produz a ira de Deus, é a revelação que Deus fez de si mesmo na natureza. É aquilo que Deus deu a conhecer à humanidade, a todas as pessoas, de todas as culturas, de todas as épocas. Essa expressão, manifestar aí, significa tornar público, visível, aquilo que de outra maneira não seria. Deus não se pode ver, ele é invisível, mas ele se manifesta de uma determinada maneira. Ele se manifesta na natureza, pelas coisas criadas. Há uma revelação dele no mundo. E as pessoas, então, a humanidade, sufoca, detém essa verdade por sufocamento e no lugar dela coloca a injustiça. A verdade que eles sufocam é a verdade que pode ser vista nas coisas criadas, que Paulo enumera no verso 20. Os atributos invisíveis de Deus, Deus é invisível e os seus atributos, ou seja, as suas qualidades, as suas características, também não podem ser percebidas naturalmente, visivelmente. Mas esses atributos invisíveis de Deus, e Paulo nomeia dois: o seu eterno poder e a sua divindade. Esses dois atributos invisíveis claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, o Deus invisível se tornou visível através da sua criação. E particularmente duas coisas se reconhecem por essa manifestação de Deus. A primeira é o seu eterno poder. Em outras palavras, olhando a natureza, o mundo criado, os homens deveriam ser capazes de perceber que Deus criou estas coisas pelo seu poder e que um ser que é capaz de criar o mundo maravilhoso, diverso, complexo,
que nós temos, ele é um ser extremamente poderoso, muito mais poderoso do que nós. O segundo atributo de Deus invisível, mas que se reconhece pela natureza, é aquilo que Paulo chama da sua divindade. A divindade de Deus está em contraste com a nossa humanidade, com a sua criação. Seria possível perceber que esse mundo foi criado por alguém e que ele é divino, ou seja, ele não é dessa criação, ele é distinto, ele é totalmente outro. Isso, no mínimo, deveria levar os homens a evitar a idolatria, adorar a criação, as coisas criadas. Eles deveriam perceber, pelas coisas criadas, que há um Deus, esse Deus é invisível, todo-poderoso, ele é distinto e ele está irado. Ele está irado. Porque os homens então sufocaram essa verdade. E Paulo então termina aí essa parte dizendo no final do verso 20, tais homens são por isso indesculpáveis. A palavra indesculpável significa literalmente alguém que não tem apologia. A palavra que Paulo tira da linguagem dos tribunais. Apologia é aquele discurso de defesa que era feito em favor do acusado, em que ele tentava se explicar, se defender, dizer por que ele não era culpado. Diante da revelação de Deus, todo ser humano é indesculpável. Tais homens são indesculpáveis, eles não têm desculpa. O que Paulo está dizendo é o seguinte: mesmo que eles nunca ouviram o Evangelho, todavia, por causa da revelação de Deus na natureza, que deveria ser suficiente para que eles soubessem que há um Deus e que esse Deus não é a criação, esse Deus é totalmente outro, merece toda honra, louvor e glória pelo seu eterno poder e sua divindade. Todavia, a humanidade não o adora e não o reconhece. Por isso, ninguém no dia do juízo pode alegar inocência diante de Deus, mesmo que nunca tenha ouvido o Evangelho. E é aqui que nós temos que parar de crer no mito do indígena inocente. Temos que parar de crer no mito de que as pessoas que têm outras religiões e que adoram o sol, a lua, a estrela, os animais, elas são bem intencionadas, elas estão adorando o mesmo Deus, só que de outra maneira. Ao contrário, nós vamos ver aqui que Paulo está dizendo que as religiões pagãs, na verdade, é o fruto da rebelião dos homens que detêm a verdade de Deus pela injustiça. Não há ninguém inocente, esse é o ponto aqui. Por isso que ele precisa pregar o Evangelho na Espanha. Por isso que ele precisa ir lá para os pagãos.